Ei, e se o universo inteiro fosse um telescópio gigante capaz de revelar segredos escondidos bilhões de anos-luz de distância? Imagine a gravidade transformando o cosmos em uma lente mágica. Bem-vindos ao Poeira Estelar, onde desvendamos as maravilhas do universo. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo das lentes gravitacionais, o fenômeno que mostra como a gravidade distorce a luz e nos permite espiar o passado cósmico. Prepare-se, porque você vai descobrir como o universo usa sua própria força para nos mostrar galáxias que de outra forma seriam invisíveis. Vamos começar do básico. O que é uma lente gravitacional? Pense nisso como uma lente de óculos gigante, mas em vez de vidro, é a gravidade que faz o truque. Tudo graças à teoria da relatividade geral de Albert Einstein de 1915. Einstein mostrou que a gravidade não é só uma força que puxa coisas para baixo. Ela curva o tecido do espaço-tempo, que é como uma malha invisível que envolve tudo no universo. Para entender melhor, vamos aprofundar nessa ideia. O espaço-tempo é um conceito fundamental na física moderna. Antes de Einstein, Isaac Newton via a gravidade como uma atração instantânea entre massas. Mas Einstein revolucionou isso ao propor que a massa e a energia distorcem o espaço ao redor. E é essa distorção que guia o movimento dos objetos. É como se o universo fosse um grande palco flexível, onde planetas, estrelas e galáxias criam depressões que influenciam tudo que passa por perto. Agora, aplicando isso à luz, a luz viaja em linhas retas no vácuo, certo? Bem, na relatividade, não exatamente. Quando a luz passa perto de um objeto massivo, como uma estrela, um buraco negro ou um aglomerado de galáxias, o caminho dela é curvado pela distorção do espaço-tempo. Isso é o que chamamos de deflexão gravitacional da luz. O primeiro teste experimental dessa ideia veio em 1919, durante um eclipse solar observado por Arthur Eddington. Ele mediu como a luz das estrelas ao fundo era desviada pelo Sol, confirmando as previsões de Einstein e catapultando a relatividade para o centro das atenções científicas. Desde então, essa previsão se tornou uma ferramenta poderosa na astronomia. Imagine o espaço como um lençol esticado. Se você colocar uma bola pesada no meio, como uma galáxia enorme, o lençol afunda, criando uma curva. Agora, se uma formiga, que representa a luz, tentar atravessar em linha reta, ela vai seguir o caminho curvado do lençol. É exatamente isso que acontece com a luz de objetos distantes. Ela é dobrada pela gravidade de massas enormes no caminho, como clusters de galáxias que pesam trilhões de vezes mais que o Sol. Para dar uma escala ao Sol, tem uma massal de cerca de 1989 por 10 elevado a 30 kg. E um cluster típico pode ter centenas ou milhares de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Essa massa coletiva cria um poço gravitacional imenso, capaz de desviar a luz de fontes ainda mais distantes. Existem tipos diferentes de lentes gravitacionais, e vale a pena explorar cada um para entender a variedade desse fenômeno. Primeiro, o lensing forte. Isso ocorre quando a distorção é tão intensa que cria imagens múltiplas, arcos ou até anéis completos ao redor do objeto lente. Por exemplo, se o alinhamento for perfeito, você vê um anel de Einstein, onde a luz da fonte distante forma um círculo perfeito. Isso é raro, mas espetacular. Depois, há o lensing fraco, que é mais sutil. Ele distorce levemente as formas das galáxias ao fundo, tornando-as elípticas ou alongadas em vez de redondas. Astrônomos usam estatísticas em grandes surveys para mapear esses efeitos e inferir a distribuição de massa. Por fim,
o microlensing. Aqui, objetos menores, como estrelas ou até planetas, causam um aumento temporário no brilho de uma estrela ao fundo quando passam na frente dela. Isso é usado para detectar exoplanetas e matéria escura em nossa própria galáxia. Fato interessante: a luz pode ser amplificada até 10.000 vezes ou mais em casos extremos, tornando visíveis coisas que nossos telescópios normais não captariam. Por exemplo, em um evento de microlensing, o brilho pode aumentar por fatores de centenas, permitindo que detectemos objetos fracos. Você imaginaria que a gravidade, algo que sentimos aqui na Terra ao pular ou cair, poderia transformar o universo em um supertelescópio natural? E o mais louco, isso prova que o espaço não é vazio, ele é maleável, como uma gelatina cósmica. Para ilustrar, pense em como a água distorce a imagem de um objeto submerso. A gravidade faz algo similar, mas em escalas cósmicas. Além disso, esse efeito não é instantâneo. A luz leva tempo para viajar. Então, estamos vendo eventos do passado distante. Uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz nos mostra como o universo era há 10 bilhões de anos. Mas como isso funciona matematicamente? Sem entrar em equações complexas, a deflexão angular da luz é dada por 4gm²b, onde g é a constante gravitacional m, a massa da lente c, a velocidade da luz, e b, o parâmetro de impacto. Para leigos, isso significa que quanto maior a massa e mais próximo o caminho da luz, maior a curvatura. Astrônomos usam simulações computacionais para modelar esses efeitos, combinando dados de telescópios como o Hubble e o James Webb com supercomputadores que calculam trilhões de trajetórias de raios de luz. Agora, vamos aos exemplos reais, que deixam isso tudo ainda mais empolgante. Um clássico é a Cruz de Einstein, descoberta em 1985. Uma quasar distante, um núcleo galáctico superbrilhante alimentado por um buraco negro supermassivo, aparece como 4 imagens cruzadas, graças à gravidade de uma galáxia no meio do caminho. É como se o universo estivesse brincando de espelhos. A quasar, chamada Q2-237+0-305. E olha só para as descobertas recentes. Em 2025, o telescópio espacial James Webb capturou imagens incríveis de 8 lentes gravitacionais, provando Einstein certo mais uma vez. No Survey Cosmos Webb, o JWST encontrou galáxias distorcidas que remontam aos primeiros bilhões de anos do universo, ampliando nossa visão para além do que o Hubble conseguia. Por exemplo, o cluster RxC J06, 002, 007, apelidado 16, mostra galáxias a redshift 6, ou seja, luz que viajou 12,7 bilhões de anos. Outro destaque é IBAL-S 1063, onde o lensing amplificou uma galáxia bebê chamada A2744 WIDE4, revelando poeira e formação estelar precoce. Isso nos permite estudar galáxias bebês formadas logo após o Big Bang e até detectar exoplanetas em sistemas distantes através de microlensing. O Projeto OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment, e o Gaia, da ESA, detectaram milhares de eventos de microlensing na Via Láctea, identificando planetas Rogue, que vagam sozinhos no espaço. Em 2024, o Gaia confirmou um planeta de massa terrestre via microlensing, o menor já detectado assim. Sem essas lentes naturais, missões como o JWST seriam limitadas. Elas atuam como amplificadores cósmicos, ajudando a entender a expansão do universo e a distribuição de matéria. Por exemplo, medindo o atraso temporal entre imagens múltiplas de uma supernova lensed, como a SN Refsdal
Em 2014, astrônomos calculam a constante de Hubble com precisão, resolvendo debates sobre a taxa de expansão. Incrível, né? Cada 30 segundos, um fato assim nos lembra o quão vasto e interconectado é o cosmos. Além disso, lentes gravitacionais impactam a cosmologia ao testar teorias alternativas à relatividade geral, como gravidade modificada MAN. Até agora, os dados suportam Einstein, mas futuras observações com o Euclide da ESA, lançado em 2023, prometem mapear bilhões de galáxias e refinar modelos de energia escura. Energia escura, que acelera a expansão, é inferida de discrepâncias em lensing fraco, mostrando que o universo é dominado por forças misteriosas. Agora, vamos trazer isso para mais perto de casa. Lentes gravitacionais não são só para astrônomos. Elas nos conectam à busca por vida no universo. Ao amplificar sinais de galáxias distantes, elas podem revelar planetas habitáveis ou sinais de civilizações antigas. Imagine, e se uma lente nos mostrasse um exoplaneta com oceanos acelerando nossa exploração espacial? Projetos como o Breakthrough LISAN usam lensing para escanear sinais radioamplificados, aumentando chances de detectar ETs. Curiosidade surpreendente. Em ficção científica, como no filme Interestelar, de 2014, o lensing é usado para retratar buracos negros. Realisticamente, o buraco negro Gargantua foi modelado com equações de relatividade, mostrando distorções autênticas. Na vida real, o JWST está usando isso para estudar os primeiros buracos negros supermassivos, como os detectados em 2023 Number Seer Survey, com massas de bilhões de sóis apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Será que lentes gravitacionais nos levarão a viagens interestelares no futuro, revelando rotas seguras através do espaço curvo? Conceitos como wormholes, teoricamente possíveis na relatividade, poderiam ser detectados via lensing extremo. Pense nisso. O que começou como uma ideia maluca de Einstein, agora nos ajuda a desvendar mistérios que afetam nossa visão do cosmos inteiro. Para o público geral,